Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Quem já tomou um cafezinho aqui hoje? Então vamos ficar animados, vamos levantar, vamos adorar a Deus. Chegou o dia especial, o domingo. Não que esse seja o único dia que a gente tem que adorar e louvar a Deus, né? Mas é o dia que a gente encontra todo mundo. E isso faz o nosso coração ficar feliz, porque isso é a comunhão de Deus. Graça e paz para você também que chegou aí no nosso canal da Sal da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Vamos adorar e louvar o Senhor. Antes da gente fazer isso, dê um abraço em quem está do seu lado. Deseja a ele uma boa semana, um bom domingo, um bom dia. Talvez você não tenha tido a oportunidade ainda de fazer. Domingo. Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, e alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos são uma, exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos são uma, exaltemos o nome. Seu glorioso nome, o seu glorioso nome. Vamos com as palmas agora? Ó. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, e alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos são uma, exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma, exaltemos o nome. Seu glorioso nome, e seu glorioso nome, o seu glorioso nome. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus fala que o justo vive pela fé. E fé? Onde? Na palavra de Deus. Vamos falar isso junto? O justo vive pela fé. E fé na palavra de Deus. Aleluia. Quem crê que o Senhor Jesus está no nosso meio? Que Ele foi o primeiro que marcou esse compromisso aqui, de estar reunido conosco enquanto família. Deus está aqui para receber os nossos louvores, para ouvir o nosso clamor, para falar conosco, para nos ensinar, nos admoestar, para nos encorajar, para nos curar. Amém? Para trazer salvação. Aleluia. Nós vamos declarar isso então, que nós sabemos
com toda a força do nosso entendimento que Deus está aqui. Aleluia! Vamos cantar isso juntos? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Oh Deus, como é bom saber que tu estás aqui, que tu pagastes o preço para que nós tivéssemos intimidade com o Senhor, para que fôssemos lavados com o teu sangue precioso e não houvesse mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é bom saber, Senhor, que toda separação que havia entre o homem e Deus por causa do pecado foi quebrada na cruz. E agora nós sabemos que toda a nossa esperança se encontra na eternidade. Tudo que passamos aqui é passageiro, e a glória que nos está proposta é muito maior do que as aflições do tempo presente. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pela tua doce presença. Nós celebramos o teu nome. Aleluia. Aleluia. Adoramos o Senhor, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos
todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, nós declaramos isso com todo o nosso entendimento. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós com as nossas vozes só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração e eu posso me entregar e entender
conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Eu vou me entregar e totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração e eu posso me enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus, tu és tudo para nós, Senhor. Minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a minha vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos cantar isso mais uma vez. Se eu humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu creio que o Espírito Santo nos conduz a sondar o nosso coração.
O Senhor é bom e os seus planos são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Mas muitas vezes nós estamos ainda segurando coisas que já deveríamos ter entregue, para que o senhorio de Deus tomasse conta de tudo. E nesse dia, o Senhor está nos chamando a não reter nada, a confiarmos simplesmente no amor, no poder, na graça, na bondade e na misericórdia de Deus o Pai. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Oh, Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Você pode se assentar? Pastor Ricardo. Enquanto o pastor Ricardo chega, eu gostaria de saber se tem algum visitante que nos visita aqui pela primeira vez. Aqui, seja muito bem-vindo aqui também. Nós queremos te dar um presente. Seja muito bem-vindo. Nossa igreja se alegra muito com a presença de vocês. Amém? Nós queremos aqui também orar pela vida do pastor Ricardo. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo pastor Ricardo. Te agradecer por esse tempo de louvor. Te agradecer porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. O Senhor falou, conversou com nós através dessas canções, dessas orações, Pai. E também continue falando através da vida do Ricardo, Pai. Do pastor Ricardo, que ele seja um instrumento nas tuas mãos. E que seja a sua boca aqui também, Pai, para conduzir, Deus, as boas novas. A palavra que tanto acalenta, que tanto aquece o nosso coração, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Interessante, assim, como a Sara estava falando aqui, eu estava ali sentado e meditando, né, em tudo que a gente canta. O Espírito Santo, gente, ele é detalhista. Vocês vão ver que coisas que foram ministradas aqui em Cândido é coisa que nós vamos estar repetindo aqui agora, mas é isso aí. Amém. Hoje, assim, Deus me colocou muito forte. Há um bom tempo que eu tenho trabalhado esse tema que eu queria estar compartilhando com a igreja. Eu acho que reflete um pouco daquilo que a minha casa e eu tenho vivido nesses últimos anos, durante esse último ano, né, que a gente passou. Então, foram muitas coisas. Vocês podem perceber, nas minhas ministrações passadas, está falando muito sobre você ser próximo na adversidade, entendeu? E é isso, né? Deus fala que naquilo que você é consolado, você consola o seu irmão. Então, Ele está me fortalecendo nessa parte. Eu quero falar sobre isso com você. O tema de hoje é princípios para fortalecer a fé. E o tema central está ali em 1 Coríntios 15, 19. Esse é o tema central, mas nós vamos ver um outro. Eu não vou estar aqui, eu vou lá para o Velho Testamento, mas esse texto aqui, para mim, ele é um texto que fundamenta aquilo que eu vou falar com vocês lá no Velho Testamento, tá? A ilustração que eu tenho lá. Então, o texto diz em 1 Coríntios 15, 19, presta atenção nisso. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Em outras versões fala que
somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, meu irmão, se você acha que a sua vida se restringe somente a esse século, a esse momento, com todo respeito, não sou eu que estou falando, é a tua Bíblia, somos os homens mais miseráveis. Não podemos se apegar a isso. E por que eu estou falando isso? Porque o que eu quero estar meditando hoje é por que muitas vezes um fato, uma notícia desfavorável, né? Uma coisa que a gente não gosta de ouvir de vez em quando, uma crise qualquer, tá? Provoca em nós uma forte desesperança, e não esperança, mas uma desesperança quanto ao nosso futuro. E a gente vai ver que a razão para isso é porque muitas vezes a gente abandona alguns princípios fundamentais e básicos da fé. É isso. Nós vamos ver isso. Quando Paulo está falando sobre esse versículo aqui, a gente tem que entender um pouquinho do contexto. Quando Paulo está discorrendo sobre esse versículo aqui, ele estava falando sobre o quê? Ele estava falando sobre ressurreição. Ele estava falando sobre a ressurreição de Cristo. Esse texto está num contexto de ressurreição, né? E ele estava falando ali com os ouvintes que o único inimigo que até então a gente tinha, que era a morte, foi vencida por Cristo na cruz. E que, portanto, agora a nossa esperança teria que ser em relação à nossa ressurreição, assim como Cristo foi ressurreto, nós também seremos na sua vinda. Então ele falou assim, o seu foco agora é outro. Não é o fim de todas as coisas, mas um começo agora de algo ainda muito mais duradouro e eterno. Então, é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês, porque que muitas vezes a gente fica desanimado, abatido com algumas notícias ruins e perde a fé. Ou então, não é que perde a fé, fica mais descrente, certo? Dá uma esfriada. Para isso, eu quero te convidar a ver um texto lá no Velho Testamento, está lá em 2 Reis, e nós vamos ver a vida de um homem aqui, estudar um pouquinho sobre isso e meditar um pouquinho nesse fato que aconteceu na vida dele. E o que a gente pode extrair daqui para sairmos aqui hoje com um pensamento a respeito de um fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Vamos junto? Então vamos lá. Segunda Reis, capítulo 20, fala o seguinte: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito tudo o que aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, que eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi.
Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Qual o sinal? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu, é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Relógio de Acaz, pai dele. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e esse fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido a escadaria de Acaz. Amém. Interessante a gente falar aqui desse texto. Vamos dar um pouquinho de história. Estamos falando aqui sobre o rei Ezequias, um homem temente a Deus. Se você começar lá no capítulo 18, você vai ver isso. Filho de Acaz, um homem temente a Deus. Um governo próspero financeiramente. Você vai ver isso tanto na Bíblia quanto na Wikipédia. Se você procurar lá, você vai achar. Um líder cristão que levou o povo judeu a um revivamento. Um líder religioso, assim, ele era um rei, mas era um homem temente a Deus, e ele foi um líder espiritual para aquele povo. Ele provocou o revivamento do povo judeu. Tirou a idolatria do pai dele lá, muitas coisas ele fez. Entretanto, é homem, né? Em determinada ocasião, ao ouvir sobre um diagnóstico muito ruim da sua saúde, ficou extremamente abatido e amargurado. Amados, de acordo com esse texto aqui, a respeito da doença de Ezequias, eu quero trabalhar hoje 3 princípios que possam fortalecer a nossa fé na esperança em Cristo Jesus. Ao invés de, muitas vezes, ficarmos desfalecidos ou abatidos diante das atividades, eu quero fortalecer hoje para que você enfrente elas com fé e esperança em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ao primeiro princípio disso aqui. O primeiro princípio, anota aí e se apegue a isso. Anota. Coloque isso em prática na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ter fé e esperança em Cristo diante das adversidades? Então vamos lá, o primeiro princípio aqui. Desapegue-se do passado. Sarinha falou isso aqui hoje. Né? Ela falou, o Espírito está falando aqui com a gente, tem uma esperança, uma promessa de, que a bondade dele é boa, perfeita, agradável, de coisa futura, vamos desapegar. Não é isso? Ela acabou de falar isso aqui agora. Desapegue-se do seu passado. Versículo 10. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Sabe, assim, vamos lembrar um pouquinho desse homem, rei Ezequias. Ele começou a reinar o reino de Judá, ele tinha 25 anos, reinou por 29 anos. E a Bíblia fala também que, lá em 2 Reis 18, fala o seguinte, presta atenção nisso. Nunca houve ninguém como ele dentre todos os reis de Judá. Cara, mas incluiu Davi, Salomão, incluiu. Deus falou o seguinte, não houve nenhum como ele, nem antes e nem depois. Sabe quem está falando isso? Deus. Ele fez um reinado marcado de prosperidade financeira, maravilhosas obras de engenharia.
É só você ir lá em 5. Vou dar os endereços para vocês. 2 Crônicas 32. Você vai ver arquiteto. Esse cara foi um engenheiro ali dentro. Fez coisa faraônica ali dentro. Levou, como eu falei, esse povo também, né, a um reavivamento espiritual. Entretanto, vale destacar aqui o início desse capítulo. Vocês perceberam? O início desse capítulo fala o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e morreu. Que naquele tempo é esse? Então, vou te explicar um pouquinho da história. Ezequias e o reino de Judá estavam sob uma forte opressão dos assírios, um tal de rei Senaqueribe. Esse cara era arrogante mesmo. E falava como é que fala isso aqui? Ó, não adianta você ficar orando para Deus, não. Não adianta você ficar pedindo para Deus, não, porque eu vou arrebentar com você. E Ezequias tremia nas bases. Ele sofreu essa pressão. Vocês querem saber da história? Numa única noite, naquele tempo, numa única noite, o anjo do Senhor destruiu 185.000 pessoas numa única noite. Ezequias não deu um tiro de canhão. E Deus derrotou todo o inimigo dele numa única noite. Vocês estão entendendo essa experiência que esse cara tem naquele tempo? Vocês estão entendendo por que às vezes é difícil? Para ele era mais fácil adiantar o relógio do que, né? Era mais fácil adiantar do que recuar. Por que isso? Porque ele estava muito apegado, gente, ao seu passado. Desprender daquelas conquistas, daquilo tudo que ele conquistou na vida, não era fácil para Ezequias. Isso ficou claro no próprio choro dele. O choro dele vem acompanhado de um relato enorme das suas competências e dos seus direitos perante Deus. Ah, eu fiz isso, eu fui um bom crente, não faltei nenhum culto, estava dízimo, fazia de tudo. Se era precisar cantar no coral, estava lá. Não tinha um culto que eu não perdia. Foi ou não foi? Foi essa reivindicação que ele fez com Deus. Ezequias estava mais preso a esse passado bem-sucedido e triunfante dele do que muitas vezes as incertezas do futuro. Para ele era mais fácil resolver a questão do futuro do que desprender do seu passado. Ele estava focado nas suas realizações pessoais e não nas promessas vindouras a respeito da vida eterna. Semelhantemente, eu imagino que também foi muito difícil para a mulher de Ló deixar Sodoma para trás. Ou vocês esqueceram da história? Deus pediu. Vocês lembram a insistência? Está lá os anjos, hein, vai queimar, vai embora, está demorando. E não, tentando convencer os anjos a não destruir. Só isso, não, Deus, pelo amor, você não sabe o tempo que eu demorei para conquistar isso aqui. A luta que foi. Destrói não. Vamos pensar uma outra forma. E Deus pedindo para sair de... Está lembrado, gente? O genro ficou. E a mulher de Ló olhou para trás. No hebraico, aquele olhar dela é um olhar de admiração e contemplação. Deixar essas coisas, deixar as conquistas, foi muito difícil para Ezequias. E às vezes é para nós. É por isso que muitas vezes nós não estamos alcançando vitória na nossa vida e temos sido desestimulados, descrente de muita coisa, porque nós estamos apegados ao nosso passado, às nossas conquistas, às nossas competências. E largar isso, perder isso, não é fácil. Vocês estão entendendo? Para que o nosso olhar esteja sempre atento em Jesus, necessitamos desapegar-nos do passado e das coisas que nos prendem a esse mundo secular. Em certa ocasião, Jesus afirmou a um homem que queria segui-lo. Está lá em Lucas 9. Ele falou para o homem, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus.
Quando recebemos Jesus em nossos corações, nós compreendemos que o nosso reino não é deste mundo. Como ele mesmo afirmou a Pilatos, João 18. Vocês lembram da conversa? Pilatos, se eu fosse desse reino, eu não estava aqui agora, não. Eles não tinham me prendido, não. A maioria, esse problema de maioria é complicado. A maioria estava lá e estava crucificando ele. Estão entendendo isso, gente? E falou, meu reino não é desse mundo. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós passamos a pertencer, como ele, a um reino espiritual, celestial, dos céus e não da terra. Nesse sentido, presta atenção nisso, em Filipenses 3, Paulo nos dá uma orientação muito eficaz para que a gente possa fortalecer a nossa fé na esperança de Jesus Cristo. Ele fala o seguinte, mas uma coisa eu faço, ação, atitude. Então agora, gente, eu estou falando de um princípio de ação na sua vida. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha como é que é um cara crente com uma visão totalmente diferente. A visão dele é que, desapegando ao passado, ele agora foca para quem? Para aquilo que é o reino, aquilo que é uma promessa celestial na vida dele. Então, quando você está na crise, é simples. Olha o que você está olhando, meu irmão. Para onde você está focado? De forma semelhante, se queremos alcançar o prêmio da vida eterna em Deus, é necessário que não coloquemos a nossa esperança nas incertezas deste mundo. Não podemos colocar os nossos olhos, a nossa esperança nas incertezas desse mundo. Ao contrário disso, que o nosso olhar, que a nossa esperança esteja sempre firmado nas promessas de Deus feitas em Cristo Jesus. Amém? Segundo princípio que eu quero trazer para você nessa manhã. Segundo princípio. Confie nos desígnios de Deus. Versículo 1. Confie nos desígnios de Deus. Se você quer fortalecer a sua fé nessa manhã e a partir de agora, confie nos desígnios de Deus. Versículo 1. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponha em ordem a sua casa. Você vai morrer e não recuperará. Amado, a morte é um desígnio na vida de todo ser vivente na terra. Seja ele animal, seja ele uma planta, seja ele uma pessoa, tudo que respira, se você não sabe disso, tudo que respira, está designado para um dia morrer. Nesse episódio aqui da doença de Ezequias, interessante isso, nós verificamos que Deus permitiu que ele não morresse naqueles dias. Ele concedeu a ele mais 15 anos de vida. Certo? Faça uma pergunta básica. Morreu ou não morreu? Morreu. A questão que eu quero destacar aqui, não é, presta atenção, o que eu quero destacar aqui nesse momento, não é saber quanto tempo e qual a idade que Ezequias teve quando ele morreu. Não é isso que eu estou falando aqui. Você está com 80, 100 anos, 79, não é isso que está me interessando, não. O que está me interessando aqui agora, nesse momento, é se nós estamos preparados para esse desígnio de Deus, a morte. Vocês entenderam a minha pergunta? Não estou querendo saber quanto é, não. Eu quero saber se nós estamos preparados a um desígnio de Deus, a morte. O texto fala que o Senhor pediu a Ezequias, põe em ordem a sua casa. Logo,
eu reflito, né, que havia algo a mais para Ezequias conhecer. Põe em ordem. Então, assim, eu estou entendendo aqui que Deus falou assim, Ezequias, tem mais coisa para você se resolver aí com você. Tinha coisa a mais. Sabe o que tinha? Tinha. Ele conhecer mais de Deus quanto ao seu futuro. E não passado. Ele tinha que mais conhecer naquilo que estava guardado e reservado por Deus. Como a própria Sara falou, né, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Era isso que ele tinha que estar meditando. Era isso que estava guardado, e não o seu passado. Era o seu futuro. Era aquilo que Deus havia guardado e reservado para ele como promessa. No livro de Jeremias, a Sara andou copiando aqui o teu coisa, mas não é possível. No livro de Jeremias, nós temos a seguinte afirmação. Porque sou eu que conheço os planos, foi isso que ela falou aqui agora, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. Ezequias, eu tenho algo bom para você. Futuro. E não passado. Sendo assim, Ezequias, como um homem temente a Deus, deveria confiar plenamente nos desígnios de Deus. Ele até poderia ficar triste com aquela notícia era permitido, ele ficar triste com aquela notícia de Isaías. Porém, não deveria permitir que a amargura, vocês viram aqui, a amargura tomasse conta do seu coração. No livro de Provérbios, o autor Salomão diz que é o seguinte, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta do Senhor, mas do Senhor vem a resposta. Você pode fazer plano, meu irmão, mas a resposta é de Deus. Amados, os nossos planos, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Os nossos planos necessitam estar alinhados com os propósitos e os desígnios de Deus. E vou te provar. Getsemane. Jesus nos ensina sobre isso. Alinhamento de plano e propósito. No Getsemane, Jesus, prevendo o seu martírio, certo? Ele começou, a palavra fala que ele começou a entristecer, então é normal ficar triste, e angustiar. Porém, presta atenção, olha a diferença de Jesus com coisa aqui. Impressionante isso. Porém, Jesus orou. Aí você fala, mas Ezequias orou também. Beleza. Guarde a oração de Ezequias e vamos ver a de Jesus. Amém? Jesus orou, como Ezequias fez. Olha a oração e a súplica de Jesus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ezequias, Senhor, fui em todo culto, não perdi nada, fiz tudo, dava dízimo, era um cara... Viu a diferença? Seja como tu queres. Jesus estava alinhado aos desígnios de Deus. Ele confiava nos desígnios de Deus. Ele confiava nos propósitos do seu Pai. Ele confiava na boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Ficou claro isso? Sabe por que muitas vezes a gente esmorece? Eu sei, a gente fica triste, está certo. Mas nos esmorece por causa disso. Nós perdemos esse alinhamento de propósito e de desígnio. Jesus não apresentou diante do Pai as suas competências e seus direitos, como Ezequias fez. Mas ele se colocou nas mãos de Deus, aceitando o propósito, o desígnio que o Pai lhe havia reservado. Amém? Em outra ocasião, isso é interessante, em outra ocasião, a Bíblia relata, né, de uma experiência sobrenatural vivida por Jó.
Também é uma história que todo mundo conhece. Onde ele perdeu tudo aquilo que havia conquistado em vida. Vamos lá? Filho, propriedade, bens materiais, saúde. Desculpa a expressão, ele ficou no quimba. Foi ou não foi? Até a mulher chegou assim, Jó, vai lá, excomunga a Deus e morre, meu irmão, porque não tem mais o que tirar. Interessante isso. Mas ao final dessa experiência, ele faz uma impressionante declaração a Deus, que está lá em Jó 42. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Certo que falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração hoje. Entenda algo sublime naquilo que Jó aprendeu nas adversidades. Adversidades permitidas por Deus na vida dele. Vamos deixar bem claro. Lembra lá o diabo? Eu vou deixar. Sempre com a concessão de Deus. Mas a gente nota que após essas tribulações que Jó teve, ele saiu fortalecido na sua fé em Deus. E se tornou uma pessoa mais íntima do seu Criador. Quando ele afirma assim, tenho ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te veem, isso aqui é intimidade. Fica evidente que aquele processo traumático na vida dele produziu agora um resultado magnífico. Uma confiança plena e total, né, de que os propósitos e os desígnios de Deus na vida dele eram perfeitos. Paulo, na sua carta aos Romanos, está lá em Romanos 5, olha que interessante, por que isso é maravilhoso de Jó? Jó passou por esse processo. Deixa o Espírito de Deus falar para nós. E aqui que nós muitas vezes estamos perdendo a bênção de fortalecer na fé. Presta atenção nisso. Paulo fala o seguinte lá em Romanos, a tribulação produz, olha o resultado, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Processo, meu irmão. E nós não queremos o processo. Vocês entenderam agora? Nós queremos o trem, tchan, imediato. Jó aceitou o processo. Jó parou de conhecer Deus, de ouvir falar. E passou a ver Deus na sua intimidade. Amados, muitas vezes nós não percebemos que as tribulações são processos de Deus na nossa vida, que Ele permite para que a gente alcance a mesma maturidade do seu Filho Jesus Cristo. Assim, nessa manhã hoje, quero deixar um desafio na sua vida, para que você alcance um entendimento de maturidade e fortalecendo a sua fé nos desígnios de Deus. Se permita nos processos de Deus na sua vida. Amém? Por último, estou acabando, já estou encerrando. Por último, terceiro princípio para fortalecer a sua fé. Primeiro, desapegue do passado. Segundo, confie nos desígnios e nos propósitos de Deus. Terceiro, Deus falou assim muito forte sobre isso, assim, foi tremendo. Terceiro ponto para fortalecer a sua fé. Renove o entendimento da sua mente. Você fala, não está isso aqui não, vou te mostrar. Quer ver? Uma revolução de entendimento? Então vamos lá. Versículo 8, 2 Reis 28. Olha, depois que Isaías vem falar com ele, olha,
Isaías vem e fala para Ezequias, Ezequias, ó, é o seguinte, 3 dias você tem que ir lá, né? Não foi assim? Foi. Deu uma direção. Lá vem Ezequias. Versículo 8. Qual o sinal? Qual o sinal que o Senhor me curará? Amado, você quer fortalecer sua fé? Nós temos que transformar o nosso entendimento. Eu vou te explicar. O que eu quero meditar com vocês nessa manhã? Há uma séria deficiência. Nós somos, né, a raça humana, nós carregamos uma séria deficiência herdada desde lá do tempo de Adão. E essa deficiência nos impede de confiar nos desígnios de Deus e mais, e além disso, ela dificulta o nosso desapego ao passado. Que deficiência é essa? Vou te explicar. A mente humana, nossa, ela é limitada ao discernimento das coisas, tanto espirituais quanto terrenas. Então, portanto, contudo, se a gente quer compreender as coisas de Deus, presta atenção nisso. Nós precisamos agora revolucionar nossa mente. E é passar a compreender, presta atenção, passar a compreender que o visível foi formado pelo invisível. E não o contrário. Vou repetir. A nossa mente agora tem que trabalhar de uma forma diferente. Compreendendo que o visível veio gerado, formado a partir do invisível. A Sara também contou isso aqui hoje. Tão certo como o ar que eu respiro. Você vê a ar? Você não sabia disso, Sara. Mas é o cântico que a Marcinha cantava lá no Sírio-Libanês quando ela estava fazendo o tratamento dela. Entendeu? Ou seja, o que não se vê gerou aquilo que se vê. O autor da carta dos Hebreus faz a seguinte afirmação. Está lá em Hebreus 11. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vocês estão entendendo isso agora? Por que você está falando isso? Então agora eu quero que alguém me explique a imensa necessidade que nós, humanos, né, carregamos de querer materializar tudo aquilo que nós desejamos. Não estou falando bobrinha, não. Esse apego nosso, esse anseio nosso de tornar visível, palpável, né, as coisas. Sabe o que faz, meu irmão? Sabe qual que é o resultante disso na nossa vida? Você fica uma pessoa mais impaciente e mais incrédula. Sabe o que você faz? Se aniquila a esperança de Cristo na sua vida. Esse anseio, esse apego de fazer visível todas as coisas na sua vida, só te leva a um resultado. Uma pessoa mais impaciente e uma pessoa mais incrédula. Paulo afirma, presta atenção nisso, está lá em 2 Coríntios. Paulo afirma que por 3 vezes ele rogou ao Senhor para que tirasse dele um espinho na carne. Que segundo ele não falou lá, isso era um mensageiro de Satanás, certo? Para atormentar a vida dele. Está lá em 2 Coríntios 12, ele fala sobre isso. No entanto, qual a resposta que ele teve do Senhor? A minha graça é suficiente a você. Paulo, você está me pedindo isso? Então presta atenção, Paulo. E todos nós aqui hoje. A minha graça é suficiente a você. A minha graça é suficiente a você.
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo regozijou nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois ele compreendeu que a sua força era advinda, né? Era decorrente, a sua força era decorrente da sua plena dependência de Deus. Você quer ser forte? Quero. Então vou te dar um conselho. Seja dependente de Deus em tudo. Em tudo, meu amado. Semelhantemente, Abraão, pai da fé. Pai da fé. Quando ele foi chamado por Deus, ele obedeceu e se dirigiu a um lugar, né? Embora a Bíblia fala que embora não soubesse para onde ele estava indo. Ele andou numa terra que ele não conhecia. No livro de Hebreus fala isso. Ele andou numa terra que ele não conhecia. Só que interessante, né? Ele andou naquela terra como promessa na vida dele, né? Tá lá andando. E a promessa não apareceu, não concretizou essa promessa. Sabe por quê? Porque a promessa foi feita, a vida dele foi concretizar lá na frente, muitos anos depois, com os herdeiros dele. Deixa Deus ministrar aqui no nosso coração, meu amado. Escuta. Vou repetir. Abraão andou numa terra como promessa, mas nem viu a terra. Ele andou nela, mas nem sabia que era dele. Entendeu isso, gente? Sabe quem tomou posse? Não foi Abraão, meu irmão. A escritura não veio para ele. Veio para os herdeiros dele. Então, estou te provando aqui que o invisível foi concretizado. Abraão creu, invisível. E a promessa divina foi concretizada, materializou, muitos anos após a sua morte. Pai da fé. O autor de Hebreus adverte que a esperança fundamentada somente no que se vê visível não é esperança. Não há sentido para nós em falar de esperança quando necessitamos da constatação de fatos e coisas. Vou te mostrar. Quando Jesus ressurgiu, e acho que esse episódio todo mundo lembra aqui, sabe de cor, de salteado. Quando Jesus ressurgiu, ele apareceu para os seus discípulos. Foi ou não foi? Foi. Mas na ocasião, um discípulo não estava lá, todo mundo sabe. Tomé. Tomé não estava lá. E aí, quando os discípulos foram contar para Tomé, o que ele disse para os discípulos? Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão do seu lado, não crerei. Contudo, uma semana depois, quando Jesus encontra com Tomé, o que ele diz para Tomé? Tá bom, Tomé. Coloca seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Está querendo ver os pregos? Veja aqui minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Ele tomou um rala de Jesus. Pare de duvidar. E creia, Tomé. Que fé é essa? Que sentido há de querer constatar as coisas para depois crer? Você não faz parte do meu reino. Meu reino não é deste mundo. Amém, meus irmãos? Ainda, ele repreende ele. Fala o seguinte, porque você viu e creu, felizes os que não viram e creram. Sabe quem faz parte do reino de Deus? Os que não viram e creram. Amém, meu irmão? Está entendendo por que muitas vezes nós estamos desfalecidos na nossa fé? Porque nós estamos querendo ver. E nós temos que lembrar que o invisível é que formou o visível, e não o contrário. Finalmente, eu estou terminando, tá? Finalmente,
Para que hoje possamos tomar posse dessa promessa e fixemos os nossos olhos, não naquilo que se vê. Olha que interessante. Abra lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 18. Esse texto é muito bom para a gente entender. E às vezes aqui está a explicação porque muitas vezes a gente tem perdido a bênção. Nós estamos fixando os nossos olhos em coisas que são transitórias, temporais. O autor fala ali assim, fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, que é transitório. Mas antes, porém, contudo, todavia, fixemos os nossos olhos não no que se vê, que é eterno. Amém, meu irmão? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa todos que o buscam. Hebreus 11, 6. E por último, lembre-se que nós temos uma promessa do Senhor. A vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quer ser um vitorioso? Fortaleça a tua fé. Pois todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como Jesus. 1 João 5,4. Amém? Amém. Meu amado, que você possa sair daqui hoje fortalecido nisso, na sua fé. Para isso, desapegue do seu passado. O seu passado te ajudou. As tribulações contribuíram. O seu passado é importante, sim. Ele contribuiu para impregnar na sua vida um caráter aprovado. Nós lemos isso hoje, de maturidade cristã. Mas como uma pessoa madura em Cristo, alinhe os seus propósitos agora aos desígnios de Deus, como Jesus fez ali no Getsêmani. Ele confiou naquilo que o Pai estava fazendo para ele. Não é fácil. Era uma notícia muito ruim, assim como Ezequias teve. Jesus recebeu uma notícia de morte. Você vai morrer. E era uma morte com dor, com sacrifício. Mas ele tinha confiança no futuro. Naquilo que estava reservado pelo Pai a ele. E ele depositou tudo isso. Sabe por que a gente consegue fazer isso? Quando nós temos a nossa mente renovada. Entendendo que o que é visível, ele é temporário, ele é transitório. E o que Deus quer que nós enxerguemos hoje é o invisível. Aquilo que é eterno. Toma posse disso hoje na sua vida. Daquela promessa que Deus tem para a sua vida. A vida eterna. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido e Pai de infinito amor e misericórdia, ó Deus gracioso. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Por tudo aquilo que o Senhor nos confirmou, testificou ao nosso coração e confirmou ao nosso coração a respeito das suas promessas, dos teus desígnios, dos teus propósitos. E a gente sabe, confia que os teus planos, ó Pai, são muito mais altos do que os nossos planos. Planos para fazer bem e não mal. Planos que são para uma vida eterna. E a gente crê nessa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em tudo. Por isso, Senhor, nessa manhã, te pedimos que possamos realmente nos desprender de tudo aquilo que muitas vezes nos tem aprisionado ainda aqui neste mundo, Senhor. Que possamos alcançar essa visão daquilo que é o teu reino, aquilo que realmente não é transitório, mas é eterno. Que a gente se apegue a isso e desapegue ao nosso passado.
fortalecemos, ó Pai, nessa confiança plena dos Teus desígnios e que hoje a nossa mente seja renovada com essa palavra, sabendo que o que o Senhor tem para nós, esse invisível, é muito melhor de tudo aquilo que o Senhor já permitiu. Louvado seja o Senhor, nos abençoe nessa semana, por todos os desafios que nós temos, Senhor. Queremos orar por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, seja, Pai, na área financeira, seja na área da saúde. Temos um grande desafio daqui a uns dias, Senhor, a respeito do nosso governo, mas nós estamos tranquilos, ó Pai. Como nós lemos aqui nessa manhã, nenhum dos Teus planos, ó Pai, não nossos, dos Teus planos, podem ser frustrados. O que a gente te pede nessa manhã é que possamos estar alinhados, Senhor. Nós é que temos que estar alinhados aos Teus planos, que são eternos. Louvado seja o Senhor por tudo isso agora. A você que nos assiste, que Deus te abençoe também essa semana. Seja uma semana de muita vitória. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois todo que é nascido do Filho de Deus vence o mundo, assim como o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que a graça infinita de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão de todos, através do Teu Santo Espírito, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Louvado seja. Para esse momento dos dízimos, está aqui o QR Code, tá? Que você possa